E aí, pessoal, nossos queridos alunos do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, hoje nós vamos começar a nossa aula de número 3, dando continuidade ao nosso estudo sobre os compostos orgânicos. Nós já vimos o que é a química orgânica, que ela estuda compostos que têm na sua constituição o átomo de carbono. Vimos também que esses átomos eles têm uma grande facilidade de se ligar um com o outro e formar o que nós chamamos de cadeia carbônica. E aqui, na aula de hoje, nós vamos começar a tratar sobre como identificar essas cadeias, ou seja, diferenciar uma cadeia da outra, e também de como, gente, dar nomes. Vocês já devem ter escutado em algum momento nomes como, por exemplo, o gás metano, gás butano, propano. Esses gases que vocês já podem ter ouvido falar, esses nomes, eles são compostos orgânicos. E eles recebem essa nomenclatura por apresentar características semelhantes que faz com que a gente coloque eles dentro de um grupo fechado, que nós chamamos de funções orgânicas. Então vamos lá. Então quer dizer que nós temos a química orgânica com milhares de compostos orgânicos formados pela ligação de átomos de carbono? Sim. E aí nós temos situações onde nós conseguimos agrupar compostos que têm características semelhantes e nós designamos que aquele grupo eles formam o que nós chamamos de uma função. Então hoje, nessa aula, nós vamos identificar como que ocorre, o que são essas funções orgânicas e quais são essas características que faz com que eu consiga diferenciar uma função da outra. Estão ligadinho com a gente? Então vamos lá para a gente conhecer todos os conteúdos que serão abordados na nossa aula de número 3. Como eu falei, nós estamos falando de química orgânica e um passo fundamental dentro do estudo da química orgânica é a nomenclatura, aqueles nomão bonito que vocês veem em bula de remédio, que às vezes vocês vê lá na constituição da gasolina ou ainda do gás de cozinha. Nós vamos aprender a partir da aula de hoje. O primeiro passo é conseguir identificar o que são funções orgânicas e como que funcionam as nomenclaturas. Depois que eu entender as funções orgânicas, nós vamos começar a nomenclatura com os grupos mais simples dos compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos. Hidro, de hidrogênio, carboneto, que vem lá do carbono. Conhecendo esses compostos, nós vamos começar a dar nomes. Nós vamos começar a trabalhar a nomenclatura desses hidrocarbonetos de cadeia não ramificada. Professora, o que é cadeia ramificada? Calma, calma que a gente vai trabalhar esses conteúdos com vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos entender o que é a função, quem são esses hidrocarbonetos, que no caso aqui são os alcanos, alcenos, alcinos, e na aula que vem a gente vai ver outros hidrocarbonetos que existem. Partindo pelo começo, nós vamos aqui pela definição de funções orgânicas. As funções orgânicas são determinadas pela estrutura e que agrupam lá os compostos orgânicos. Nós vamos estar agrupando eles porque eles vão estar apresentando características semelhantes. Quando a gente fala aqui de estrutura, lembram da aula anterior que a gente viu lá que os carbonos se ligam, né? E a eles têm o direito, cada um, de fazer 4 ligações. Os elementos que se ligam nessa cadeia e o modo como elas estão ligadas, como esses elementos vão estar ligados, vai definir a estrutura deles. E de acordo com a estrutura que a gente encontrar, nós vamos ter grupos funcionais diferentes. A gente tem aqui alguns exemplos desse grupo. Cada função orgânica é caracterizada por um grupo funcional, que vai dar a ele lá as propriedades das suas nomenclaturas
de forma específica. Então, o que acontece quando a gente fala em grupo funcional? Quando eu tenho na minha estrutura só carbono e hidrogênio, não tenho oxigênio, não tenho enxofre, não tenho nenhum outro elemento, só carbono e hidrogênio. Isso é uma característica da estrutura desses compostos, né? Só tem carbono e hidrogênio. Vai caracterizar qual grupo funcional? Grupo hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Por quê? Porque é formado só por carbono e hidrogênio. Não tem outro elemento na formação da estrutura dessa cadeia. Então, um grupo funcional que é com grande quantidade de elementos na natureza e sintéticos são hidrocarbonetos. Mas aí, o que acontece? Acontece que na química orgânica, como a gente tem uma diversidade muito grande de compostos, nós também temos compostos que na sua estrutura apresentam átomos de oxigênio. Nós chamamos de funções oxigenadas. São todas iguais? Não. Vai ter oxigênio e a maneira e onde ele se apresenta ligado na cadeia vai caracterizar funções diferentes. Vamos lá no slide para a gente ver esses exemplos. E aí você vai conseguir entender melhor. A gente viu que quando tem só hidrogênio, carbono, hidrocarboneto. Quando tem oxigênio, funções oxigenadas. Mas aí nós temos detalhes. Nós temos a função oxigenada, ácido carboxílico, quando na extremidade, na ponta da minha cadeia, eu tenho essa configuração aqui, esse grupo funcional. Carbonila, que é a dupla carbono-oxigênio, e nesse mesmo carbono eu tenho o quê? Uma hidroxila. Isso aqui caracteriza o que a gente chama de ácido carboxílico. Todos os compostos que apresentam essa configuração, mesmo que o R aqui seja qualquer outra estrutura que venha depois, eles vão se enquadrar como ácidos carboxílicos. Nós temos ainda o álcool. O que é o álcool? Vamos lá, o etanol. Etanol, H3C, CH2 e aqui, ó, hidroxila. Esse R aqui, ó, que vocês estão vendo, ele está representando a minha cadeia, que aonde o meu álcool, né, onde a minha hidroxila vai se ligar. Para ser um álcool, gente, eu preciso que a minha hidroxila, o meu OH, esteja ligado a um carbono saturado. Isso é uma característica dos álcools, ou seja, um carbono que faça 4 ligações simples, tá? Como é o caso desse carbono aqui. Então, essa é uma função álcool. Já os aldeídos, eles são bem parecidos com os ácidos carboxílicos. Qual a diferença? Que aqui embaixo eu não tenho a hidroxila. Eu tenho o quê? Só o hidrogênio. E assim, gente, cada característica, como o modo e onde elementos diferentes do carbono vão estar ligados na minha cadeia carbônica, eu vou ter um grupo funcional diferente. Aqui, ó, cetona. Vocês já ouviram falar da acetona, né? Que é comercializada aí. A nomenclatura oficial dela é propanona. Vai ser uma estrutura que tem 3 átomos de carbono. Opa, aqui é um 3, não 2. 3 átomos de carbono. E nesses 3 átomos de carbono, nós temos a presença de uma ligação dupla, ligada aqui a um carbono secundário, um carbono que está ligado a outros 2 átomos de carbono. Isso caracteriza o grupo funcional cetona. O éster, o grupo funcional éster, qual é a diferença dele para o ácido carboxílico? Que esse meu hidrogênio aqui, que está ligado na hidroxila, ele vai dar espaço para um grupo orgânico, que pode ser CH3, pode ser o CH2, CH3, pode ser qualquer um grupo orgânico aqui. Caracteriza a função éster. E o éter é quando a gente tiver o oxigênio entre 2 átomos de carbono. Então, gente,
Essas características aí, elas vão fazer com que os elementos, os compostos que apresentem essas mesmas características sejam agrupados em uma função orgânica. Os que apresentam mesma característica, só que diferente desse primeiro grupo, são agrupados em uma segunda função orgânica. Professora, eu fiquei um pouco em dúvida, a gente vai voltar a falar sobre esses grupos funcionais? Vamos, porque nós vamos dar as nomenclaturas de cada um deles nas nossas aulas seguintes. Na aula de hoje, nós vamos focar nos hidrocarbonetos, tá? Por quê? Porque a gente vai dos compostos mais simples, que são esses formados somente por carbono e hidrogênio. Vamos entender quais são as regras para essas nomenclaturas e depois, quando for para as outras funções, o que nós vamos fazer? Nós vamos só repetir o que a gente aprendeu nos hidrocarbonetos e lá a gente vai estar mudando na boa parte das outras funções só a terminação do nome. O resto é o mesmo estilo de nomenclatura. Tranquilo? Então vamos lá no slide para a gente falar um pouco sobre essa questão da nomenclatura. Gente, a nomenclatura de todo e qualquer composto orgânico vai seguir a regra da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, ela foi fundada em 1919 por meio dos químicos, em meios acadêmicos e industrial, que reconheceram que a necessidade de padronização internacional em química. Isso porque, se no Brasil nós estamos fazendo um estudo com um componente, um composto orgânico, que no Brasil ele se chama de um jeito, e esse mesmo estudo vai ser replicado lá em outro país, se a gente não tiver a mesma nomenclatura, corre-se o risco de produzir um produto errado, já que os nomes não vão ser iguais. Então, partindo dessa necessidade, estipulou-se uma maneira de dar nomes a esses compostos. A nomenclatura dos compostos orgânicos foi inicialmente atribuída com base em suas propriedades, local de obtenção ou nome do descobridor, ou seja, aquela pessoa descobria um composto e o composto recebia o nome dele. Hoje em dia, alguns compostos ainda recebem esse nome de forma comercial, mas a nomenclatura oficial, que é o que interessa para o estudante de química do ensino médio e superior, é a determinada pela IUPAC, tá? O que vai cair no Enem, ele pode colocar no enunciado de uma questão o nome comercial? Pode, mas você tem que estar ciente de que é necessário o manuseio correto da nomenclatura oficial. Todas as vezes que uma questão fala em nome oficial ou ainda em nome segundo a IUPAC, a gente recai na fórmula, na regrinha da nomenclatura dos compostos orgânicos. E aí o que aconteceu? Já que a gente precisa dar nomes a esses compostos, como que a gente poderia iniciar essa nomenclatura de um modo mais objetivo e menos complicado? Pensando bem, você pode chegar na conclusão que os compostos orgânicos são compostos que têm na sua estrutura carbono. Então, o primeiro ponto iniciou-se pela presença do carbono. A quantidade de carbono que existe na cadeia vai te fornecer um prefixo, que é a primeira partezinha do nome. É como se a gente fosse montar um quebra-cabeça para montar o nome do composto orgânico. Eu vou ver quantos carbonos ele tem, e aí eu vou lá na tabelinha dos prefixos e vejo qual é o prefixo que eu vou usar de acordo com a quantidade de carbonos que tem. Eu vou olhar qual é o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono e vejo qual é o infixo, ou seja, a palavrinha ou a ligação que vai vir depois do prefixo. E depois eu vejo qual é a função, o grupo funcional, para determinar a terminação, o sufixo do meu composto. Deu um nó, né? Calma, respira. Vamos lá na tabela, que aí a gente vai conversar pelos nossos prefixos. Bora lá no slide. Vamos lá. Se eu
eu encontro um composto e ele tem essa fórmula molecular que refere-se a essa fórmula estrutural. Faz de conta que esses ao redor aqui são H, tá, gente? A letra da professora não tá melhor hoje, não. Olhando a fórmula molecular, quantos átomos de carbono nós temos? 1. Olhando a fórmula estrutural, que é essa, quantos átomos de carbono temos? Também 1. Então, observou-se que esse composto, ele apresenta 4 hidrogênios, porém os 4 hidrogênios estão ligados a apenas um carbono. E aí você vem aqui na tabelinha de prefixo. Para um carbono, ó, um C, o prefixo é met. E aí eu vou ver o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Gente, só tem um átomo de carbono. Então, a ligação que a gente vai classificar ali como se fosse ligação simples. Então, vai ficar met. Depois do prefixo vai vir um infixo. E aí eu vou pelo tipo de ligação. Ligação simples é an. Então, vai ficar metan. E a terminação para os hidrocarbonetos, e isso é muito importante, a terminação, ou seja, a última letrinha que vai vir no nome para o hidrocarboneto, sempre que você só tem carbono e hidrogênio, vai terminar com O, a letra O. Então, naquele caso ali do nosso exemplo, vai ficar metano. A última letra é O, porque é a terminação dos hidrocarbonetos. Então, vamos lá terminar de montar o nome? Então, aqui, ó, um carbono, prefixo met. Ligação simples, que é o infixo, ou seja, a parte que vem depois do prefixo, vai ser an. E aí, o tipo de sufixo, a terminação O, metano. Então, o nome para esse cara aqui é metano. Ah, professora, mas e se não for tão simples assim? Se eu chegar e me deparar, e a gente vai falar ao longo da nossa aula sobre, mas eu quero aproveitar essa tabela, se eu me deparar com essa situação, vamos lá. O que você vai fazer? Identificar o grupo funcional. Só tem carbono e hidrogênio. Então, significa que é um hidrocarboneto. Opa! Hidrocarboneto eu sei que termina com O. Eu já sei isso. Agora você vai fazer o quê? Quantos carbonos nós temos? Temos 1, 2. Aqui na tabela, para 2 carbonos é et. Aí você vem cá, ó. Et. Depois do prefixo vai vir um infixo. O infixo é pelo tipo de ligação. Aqui eu tenho quantos tracinhos entre um carbono e outro? Eu tenho 2. Caracteriza o que a gente chama de ligação dupla. Isso a gente aprendeu lá nas ligações covalentes, né? Essa ligação dupla aqui, eu venho no infixo e vejo ligação dupla, o infixo é em. É, tem. E como o sufixo é de hidrocarboneto é O, fica eteno. Então, galerinha, as nomenclaturas não só dos hidrocarbonetos, mas de todos os compostos orgânicos vão passar por essa regra. Primeiro ponto, identificar o grupo funcional. Tem oxigênio, aí você vai olhar onde o oxigênio está ligado, tudinho, para poder determinar qual é o grupo funcional dele certinho. Se é ácido carboxílico, se é álcool, mas isso a gente vai ver com calma lá na frente. Ah, professora, só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. O que você vai fazer agora? Contar quantos carbonos tem. Contou? Vai ver o tipo de ligação e aí depois vai colocar a terminação O. Então, essa é a regra básica das nomenclaturas. Tranquilo? Mas vamos continuar lá para a gente poder fazer e aprender um por um de todos os grupos funcionais? Vamos lá? Então tá. Eu já sei mais ou menos quem são os hidrocarbonetos, né? Que por definição dizemos que hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Hidro de hidrogênio, carboneto do carbono. Então,
os hidrocarbonetos eles vão obedecer às fórmulas gerais. CXHY. C, carbono, H, hidrogênio. O X é a quantidade de carbono que eu vou ter e o Y, a quantidade de hidrogênios que a gente vai ter. Beleza? Os hidrocarbonetos compõem uma das classes de substâncias mais importantes da química orgânica. E aí tem esse esquemazinho para vocês entenderem mais ou menos o que nós vamos estudar ao longo da nossa unidade 1. Os hidrocarbonetos, eles podem ter cadeia aberta. Lembram das classificações das cadeias? Cadeia aberta, fechada, normal, cadeia ramificada, insaturada, saturada, homogênea, heterogênea. Lembram? Não lembra não? Então volta a revisar essa aula que precisa, viu? Então, os hidrocarbonetos eles podem ter cadeia aberta. Nas cadeias abertas, nós vamos ter os hidrocarbonetos que nós chamamos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Calma que nós vamos ver um por um, não se preocupe. Mas eles podem ter também cadeia fechada e não aromática. Nas cadeias fechadas, nós vamos ter dois tipos de hidrocarbonetos. Os cicloalcanos, que são os ciclanos. O ciclano ali, ele é o quê? É um hidrocarboneto de cadeia fechada não aromática. E nós temos os cicloalcenos, que nós chamamos de ciclenos. E eles podem ter ainda cadeia aromática, né? A presença do anel benzênico. E aí eles são hidrocarbonetos aromáticos. E a nomenclatura? Então vamos lá. De base, de regra, nós temos que a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia não ramificada vai seguir essa norma aqui. E galerinha, não é praga não, eu espero que vocês sonhem com essa regra, que vocês se apaixonem por ela, porque caso contrário, vai ser um ano letivo difícil, porque essa regrinha, gente, ela vai ser necessária na unidade 1 e na unidade 2, porque se você não souber montar o nome de um composto, você não vai saber a estrutura, e se você sabe a estrutura e não sabe o nome, é vice-versa. Então, fixa na tua cabeça. A regra, essa regrinha aí, ela vai valer para quase todas as funções orgânicas. Então vamos lá para a gente pegar ela e memorizar bastante essa regrinha. Vamos lá. Primeiro ponto. Sempre conte quantos átomos de carbono tem na tua cadeia, porque ele vai determinar o teu prefixo. Et, met, prop, bult, pent. Depois, isso aqui é mais fácil. Por quê? Porque só tem 3 tipos de ligação, simples, dupla e tripla, que vai ser o nosso infixo. E por último, o sufixo, que sempre vai ser determinado pelo teu grupo funcional. No caso dos hidrocarbonetos, é muito difícil, é o quê? É a letra O, terminação O. Então olha só essa tabela, que linda. Ai, linda, maravilhosa. Presta atenção, ó, olha só. Aqui a gente está colocando até o 10, mas você pode ter cadeia carbônica que tenha mais de 10 carbonos, viu? 1 carbono, prefixo, met. 2 carbonos, prefixo, et. 3 carbonos, prefixo, prop. 4 carbonos, prefixo, but. 5 carbonos, prefixo, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Esses são os prefixos, galerinha, de acordo com a quantidade de carbonos na tua cadeia principal. Tranquilo? Agora o tipo de ligação. Vamos lá para o infixo. Bora lá na tabela. Determinei o infixo. O prefixo, perdão. O infixo vai depender do tipo de ligação entre os átomos de carbonos. Então, se eu tiver isso aqui, ó. Ah, como isso é importante. Observe que entre o R
que está representando que para cá tem mais carbonos. E esse C aqui, eu achei que tinha clicado no preto. E esse C aqui, ó, a ligação é o quê? Simples. O meu tipo de infixo vai ser o AN, de ligação simples. Professora, a senhora errou. Tem uma ligação dupla, bem aqui entre o carbono e o oxigênio. Ai, que delícia! Olha aqui para mim rapidão. As ligações da cadeia, elas são classificadas quando elas ocorrem entre os átomos de carbono. Então, se eu tenho carbono-carbono e entre eles eu tenho ligação simples, em toda a minha cadeia, do início ao fim, ligação simples, aí eu vou colocar AN. Se e somente se entre os átomos de carbonos de uma cadeia grande tem uma ligação dupla, aí o meu infixo já não é mais o AN, é o EN. Mas em situações que a dupla ligação é entre carbono e oxigênio, entre carbono e nitrogênio, entre carbono e enxofre, não caracteriza ligação dupla, não caracteriza insaturação, como a gente chama na química, tá, galerinha? Só vai valer para nomenclatura quando ocorrer entre os átomos de carbono. Tranquilo? Então, voltando lá no slide para a gente fechar essa parte. Isso aqui não vai interferir na nomenclatura. A ligação entre os carbonos continua sendo do tipo simples, então o meu infixo continua sendo AN, beleza? Quando a gente tiver uma ligação dupla, aí o meu infixo é EN. Se eu tiver duas ligações duplas, DIEN. Se eu tiver 3 ligações duplas, TRIEN. Observe que o EN continua igual, eu só mudo aqui, ó, um prefixo dizendo a quantidade que eu tenho. E para as ligações triplas, mesmo esquema, só que agora eu vou usar um infixo IN. Se eu tiver uma, depois do prefixo vai ser um IN, e se eu tiver duas vai ser DIN, com um tracinho entre, beleza? Então vamos lá ao nosso primeiro grupo de hidrocarbonetos, que são os alcanos. Gente, para ser alcano, a minha estrutura carbônica do início ao fim, entre os átomos de carbonos, tem que apresentar apenas ligações simples. Então, o que eu preciso para ser um alcano? Ser um hidrocarboneto, né? De cadeia aberta, que apresenta somente ligação do tipo simples entre os átomos de carbono. E aqui, ó, a fórmula geral é bem bacana vocês memorizarem também, porque quando acontecer de você precisar montar a fórmula molecular de uma estrutura, se você souber quantos carbonos tem, você já consegue determinar quantos hidrogênios vão ser necessários dentro da cadeia sem precisar contar. Digamos que eu estou dizendo que eu tenho uma cadeia carbônica que tem 5 carbonos e eu quero a fórmula molecular dessa estrutura. Eu jogo aqui dentro, ó, vai ficar C5H 2 vezes 5 mais 2. Não é isso que está aqui, ó? Aonde tem N eu vou colocar 5. Então vai ficar, vou botar aqui para cima, igual a C5, 2 vezes 5, 10, com 2, 12. Então, C5H12. Consigo determinar a fórmula molecular. Os alcanos são formadores do petróleo e do gás natural. São muito importantes como combustíveis, né? Aonde, professora? No gás de cozinha, na gasolina, querosene, óleo diesel e etc. Como aqui é a nomenclatura dos alcanos? Eu vou contar quantos carbonos tem, determino o prefixo. Por ser alcano, gente, só tem ligação simples, então o meu infixo sempre vai ser AN. Como é um hidrocarboneto, a terminação vai ser O. Então vai ficar, por exemplo, aqui, ó, MET, porque só tem um carbono, AN, porque é um alcano, só tem ligação simples, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então o nome dele é metano. Aqui, ó, ligação simples, tá vendo? Então eu tenho 2 carbonos, ET, AN, O, etano.
todos vão ser sempre assim. Aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, então prefixo prop. Como é alcano, as ligações são todas simples, então depois do prop vem o an. Como é um hidrocarboneto, eu termino com o, propano. E aqui tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então prefixo but. O tipo de ligação que ele tem? Simples, então vai vir an e depois o, butano. Sendo os hidrocarbonetos alcanos que apresentam 1, 3, 5 e 8 átomos de carbonos através da fórmula geral, a gente pode, no caso aqui está pedindo, escreva as fórmulas moleculares para cada um desses alcanos. Através dessa fórmula geral aqui, se eu souber quantos átomos de carbono tem, eu consigo determinar todas as fórmulas moleculares. Então, para o carbono igual a 1, basta jogar na fórmula e a minha fórmula molecular vai ser CH4. Para a quantidade de carbonos igual a 3, jogo na fórmula e eu vou encontrar que ele tem 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. Para 5, a gente fez agorinha, deu C5H12. Para 8 átomos de carbono, jogando na fórmula, eu encontro que a sua fórmula molecular é C8H18. E os alcenos? Alcenos, ó, o en aqui, ó. Alcenos, eles vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Professora, mas não pode aparecer hidrocarbonetos com 2 ligações duplas? Pode, mas aí eles entram no grupo dos dienos e a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo? Então vamos voltar lá para os nossos alcenos. Então aqui, galerinha, ele vai apresentar a cadeia aberta e uma ligação dupla. O que você vai observar? Que na fórmula molecular dele eu não tenho aquele mais 2. Mas, através dessa fórmula molecular, eu encontro a quantidade de carbonos e hidrogênios tranquilo. O primeiro membro da série dos alcenos é o eteno. Lá nos alcanos é o metano, porque lá o metano ele tem um átomo de carbono só. Para os alcenos não pode, porque eu preciso ter a ligação dupla. Ali a ligação dupla ela só ocorre entre 2 átomos de carbono. Por isso que o primeiro membro dos alcenos é o eteno. O eteno, galerinha, para você ter uma ideia, ele é um tipo de gás que ajuda no amadurecimento da banana. Se você pegar a banana verde e embrulhar ela em jornal, você vai prender o eteno, que a gente chama de etileno, e ele vai fazer com que ela amadureça mais rápido. Isso aqui é a nível de curiosidade. E a nomenclatura? Mesmo esquema dos alcanos. Qual a diferença? Que na ligação dupla o meu infixo é o en. Então, em vez de ser an, agora eu vou usar o en. O prefixo continua o mesmo esquema. Quantidade de carbono, perdão. E depois o infixo e a terminação o, porque são hidrocarbonetos. Então aqui, ó, 2 átomos de carbono. Então aqui é o nosso et, en, o. Et pela quantidade de carbono, en pelo tipo de ligação e o porque é um tipo de hidrocarboneto. Então, eteno. Depois do eteno, nós vamos ter aqui, ó, uma situação com 4 átomos de carbono. A partir de 4 átomos de carbono, eu preciso numerar para identificar onde está a minha ligação dupla. Nesse caso aqui, ó, está entre o carbono 1 e 2. Então, o nome desse cara vai mudar porque eu preciso indicar onde ela está. E a ligação dupla sempre vai ser posse do carbono que tiver o menor número. Então, vai ficar but-1-eno. Eu estou dizendo que eu tenho 4 carbonos e aqui no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. Aqui, ó, mesmo esqueminha. Se eu fizer 1, 2, 3, 4 e botar but4eno, está errado. Porque eu tenho que sempre colocar a menor numeração possível para minha saturação. E quando tiver 3 átomos de carbono? Aí eu vou numerar normal. Por quê? Porque essa ligação dupla, se ela vier para cá, vai estar também no primeiro carbono, entre 1
e 2. Como ela está aqui, ela está entre 1 e 2. Por quê? A numeração da minha cadeia sempre vai começar da extremidade mais próxima da minha insaturação. Então, até 3 átomos de carbono, eu não preciso indicar onde está a minha insaturação. A partir de 4, eu preciso numerar e dizer qual o número do carbono aonde a minha insaturação está. Então, para fazer a nomenclatura dos alcenos, assim como dos alcinos, eu preciso numerar os meus carbonos e indicar onde está a minha insaturação. E nessa numeração, a gente sempre deve partir do átomo de carbono mais próximo da ligação dupla. Sempre. Devendo ser colocada antes do infixo em o número do carbono onde está a minha ligação dupla ou a minha ligação tripla, porque essa regra vale para os alcinos também. O carbono no qual pertencerá a ligação dupla será aquele com a menor numeração. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, para vocês observarem, que esse elemento aqui, esse composto é diferente desse outro aqui, ó. Observe que a ligação dupla está entre 2 e 1 e aqui 2 e 3. Qual o número que vai vir para o nome? O menor. Aqui é o 1 e aqui o 2. But 1N, but 2Ns. Moléculas diferentes, nomes diferentes. Se a gente fizer o mesmo esquema, só que colocando, nesse caso, a minha insaturação nesse ponto e aqui nesse, a numeração obrigatoriamente tem que começar pelo ponto mais próximo da insaturação. Então, para esse caso, nós vamos ter o mesmo nome porque é a mesma molécula. Os alcinos é a mesma regra dos alcenos, só que com a ligação tripla. A fórmula geral aqui eu vou ter o -2 diferenciando que eu estou perdendo hidrogênio, né? E os alcinos, eles não são encontrados livremente na natureza. Eles são produzidos em laboratório. Então, a gente tem a presença dos alcinos no nosso cotidiano e um dos usos mais comuns é o acetileno, né? Ele é um dos mais importantes, é utilizado lá nos maçaricos para promover aquela chama lá. Então, a gente tem a reação, né, do nosso acetileno que vai produzir CO2 mais água e calor e ele é muito utilizado na indústria. A sua fórmula estrutural está aqui, ó, ligação tripla. Lembrando que o carbono sempre vai estar fazendo 4 ligações. Como fica a nomenclatura? Gente, é o mesmo esquema dos alcenos, com a diferença que eu vou usar o prefixo "in", indicando que eu tenho ali a ligação tripla. Então, eu vou numerar, vou começar a numeração sempre pelo carbono mais próximo da insaturação. E quando a gente for fazer a nomenclatura, olha só como vai ficar. Vai ficar igual a dos nossos queridos alcenos, com a diferença que em vez de usar "em", nós vamos estar usando o prefixo "in". Então, observa aqui, ó. A minha ligação tripla, nesse primeiro exemplo, está entre o carbono 1 e 2. Então, tem quantos carbonos? 4. Então, vai ficar o prefixo but. Ino. But, ino. Por quê? Porque é uma ligação tripla. Aqui, a minha ligação está entre o carbono 3 e 2, apesar de também ter 4 carbonos. Então, vai ficar but. Entre 3 e 2, o menor número é o 2, então é o 2 que vem para cá. But, 2, ino. São aqui moléculas diferentes, por isso tem nomes diferentes. Mas esse outro exemplo aqui, se a gente for observar, olha o que acontece. A minha ligação está nessa extremidade no primeiro exemplo e no segundo nessa daqui. Porém, como a gente obrigatoriamente tem que numerar pela extremidade mais próxima da insaturação, quando a gente for montar o nome das duas, vamos ver que é a mesma molécula. But, ino, but, ino. Por isso, tem nomes iguais. Olha esse exemplo aqui, ó. Dê nomes, segundo a IUPAC, aos seguintes hidrocarbonetos. O que você vai fazer? Vai ver lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5, o prefixo é pente. Qual é o tipo de ligação que nós temos? Simples, 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 simples. Então, o infixo é an. Como é hidrocarboneto, terminação
O, pentano. Vamos aqui, ó. Começamos sempre pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, vai começar aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ficar como? Prop, né? Tem ligação, ligação no caso tripla, vai ficar in, né? Como é hidrocarboneto, terminação O. Propino. Nesse daqui, ó, gente, ele tá dando um nome, um hino, e que é a estrutura. Aí você vai colocar uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E no primeiro, você vai colocar a ligação tripla. Então, a gente vai ter essa questão aqui. Tranquilo? Então, fica assim, gente. Sempre que a gente for fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, eu vou identificar se é alcano, alceno ou alcino. Vou observar os tipos de ligações para poder identificar. Depois, eu apenas conto quantos átomos de carbono tem. Uso os infixos an, en e in e a terminação o para todos. Tranquilo? Então, já já a gente vem na nossa revisão e depois na atividade de sala.